governo federal apresentou ao Congresso Nacional, na última sexta-feira, o projeto de lei orçamentária anual de 2025, detalhando as previsões econômicas e fiscais para o próximo ano. O orçamento é de quase 6 trilhões de reais e busca equilibrar as finanças públicas e manter o compromisso com a estabilidade econômica. Para que você tenha ideia de quanto dinheiro estamos falando, vamos colocar na tela o número com todas as suas casas decimais, sem abreviações. O valor estimado de arrecadação do governo em 2025 é de 5 trilhões 870 bilhões de reais. Desse total, 2 trilhões 930 bilhões vão para as chamadas despesas primárias, que são os gastos realizados para prover bens e serviços públicos à população, como saúde, educação, construção de rodovias, além de gastos necessários para a manutenção da estrutura do Estado, a máquina pública. O restante, 2 trilhões 770 bilhões de reais, são para as despesas financeiras, que servem para pagar a rolagem da dívida do governo. E aí temos um grande problema. Os últimos dados divulgados em julho mostram que a dívida total do Brasil é de 7 trilhões 130 bilhões de reais, ou seja, o orçamento pagaria só 61% do total. Só os juros estimados no ano que vem, em torno de 800 bilhões de reais, já consumiriam quase 29% de todo o orçamento financeiro. Entre os pontos mais importantes do projeto de lei orçamentária anual é o aumento de R$ 97 no salário mínimo, que passa para R$ 1.509 a partir de janeiro de 2025. Meta de déficit fiscal zero, condicionada a medidas aprovadas pelo Congresso, com aumento de impostos sobre lucros e dividendos. R$ 170,8 bilhões de reais para ações de combate à desigualdade e insegurança alimentar, além de 19,4 bilhões para educação básica. Bolsa Família, com orçamento de 167,2 bilhões de reais, sem reajuste pelo segundo ano consecutivo. O texto vai ser analisado pela Comissão Mista de Orçamento e pode sofrer alterações durante a tramitação. Vamos convocar o Miguel Daúde, para comentar esse orçamento, Daúde, porque fica claro o peso, da questão dos juros na nossa dívida, Parece que é enxugar gelo, Os economistas costumam dizer que dever não é o problema, desde que você tenha condições de pagar. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o Brasil tem condições de pagar o tamanho dessa dívida no atual cenário econômico? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Petrin, o ex-ministro, que inclusive faleceu recentemente, Delfim Neto, ele dizia que a dívida pública não foi feita para pagar, a dívida pública foi feita para rolar, Agora, nessas condições, existe uma característica dessa dívida que tem que ser levada em consideração, Porque quem que financia o governo? O mercado. Você, Petro, se tem um dinheiro lá investido num fundo, no banco ou em alguma renda fixa, quem está por trás desse pagamento é o governo. Então, hoje, no Brasil, nós temos a dívida pública sendo financiada pelos bancos e por pequena parte da população. Qual que é o risco? O grande segredo de você ter uma dívida alta com custo barato, você mostrou aí tanto zero na tela que quase nem coube, É você ter credibilidade. O que é credibilidade? O mercado que financia essa dívida ter confiança de que você está fazendo tudo certinho e que você vai pagar essa dívida. Agora, como que você vê isso? No mercado futuro, nas taxas de juros. Hoje, por exemplo, já está se falando que o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque o mercado está arredio diante da incapacidade do governo de gerir o Estado e, não gerindo o Estado adequadamente, você acaba levando o Estado para inadimplência. Então, a condição de pagar vai depender muito
do gogó do presidente da República e da gestão das expectativas por parte da economia. Perfeito, Daúde. É importante também, né, a gente saber como é que ficou a distribuição desse orçamento para o nosso setor, né, para o nosso setor da agricultura. Então, a gente preparou aqui também uma tela mostrando esse orçamento especificamente para o setor agropecuário. Vamos ver. O orçamento previsto para o MAPA é de 11 bilhões e 300 milhões de reais, 5,65% a menos em comparação com 2024. Esse total inclui 1 bilhão e 60 milhões de reais para o Programa de Subvenção ao Seguro Rural, 4,5 bilhões para a Embrapa, pouco mais de 234 milhões para a formação de estoques, 528 milhões para a equalização da política de garantia de preços mínimos, 235 milhões para a defesa agropecuária. De todo o orçamento, de 11,3 bilhões de reais para o MAPA, 7,8 bilhões são despesas obrigatórias, que não podem ser contingenciadas ou cortadas, e 2,6 bilhões são despesas discricionárias. Há ainda mais 194,7 milhões de reais para despesas financeiras, que são dívidas contraídas pelo governo, mas relacionadas ao Ministério da Agricultura. E lembrando que a agricultura familiar está entre as prioridades do governo, né? E inclusive, Daúde, é importante dizer também que aí não estão os valores do Plano Safra, né? Que são aportados pelo Ministério da Fazenda. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Bom, Petri, é lamentável, né? Quando nós olhamos esse orçamento do Ministério da Agricultura. 7 bilhões, né, do orçamento são destinados a você cobrir as despesas do Ministério, né? Despesa do ministro, despesa com pessoal, despesa de aluguel, aquelas despesas fixas, né, que são as despesas obrigatórias que não podem ser cortadas. A diferença tem ali o seguro rural, né, de 1 bilhão, coisa que já faz séculos, né, que vem sendo só esse valor, e para você executar os instrumentos de políticas agrícolas, você tem uma verba super reduzida, que não faz com que o Ministério da Agricultura tenha uma preponderância na gestão dessas políticas. Infelizmente, é isso que a gente vê no nosso dia a dia. E isso que acontece com o Ministério da Agricultura acontece com o governo como um todo. 93% do orçamento que tem o governo hoje, daqueles trilhões lá que você mostrou, também são despesas obrigatórias, que você não tem o que fazer. O que sobra 7%, né, o Congresso sequestra ou raptou aí a metade desse valor para as emendas PIX dele, e o que sobra para o governo nada mais é do que 50 bilhões de reais para ele poder fazer tudo o que ele precisa fazer. Ou seja, tudo aquilo que o presidente Lula promete depende exatamente desses 50 bilhões de reais. E não tem esse dinheiro. Aí começa a se criar mecanismos, né, como criou agora para a questão do gás, né, que vai quadriplicar o auxílio gás. Aí você começa a colocar em risco a dívida pública, ela começa a subir em relação ao PIB e você não tem condições de pagar, aí o mercado entra em pânico, a taxa de juros sobe e o governo não tem o que fazer. Daí ele fica dizendo o seguinte, está vendo? Eu avisei, é os juros, o presidente do Banco Central que está prejudicando o país. Então, tudo isso. E no caso do Ministério da Agricultura, infelizmente, todo o recurso que é destinado ao Plano Safra são recursos que estão nos depósitos compulsórios que o governo é obrigado a emprestar. E o governo pega 10 bilhões e dá para os bancos, não para os produtores, para emprestar com juros um pouco mais acessíveis. Então, portanto, está aí a nossa realidade nua e crua que você acabou de mostrar com muita transparência para que os nossos amigos produtores entendam, né, o nosso papel. O nosso papel é esse, é defender você aí, produtor. É defender você, doa quem doer. E aí está o Brasil que nós não queremos. O Brasil de demagogia, o Brasil de populismo,
que não vai chegar a lugar nenhum deste jeito, Petro. É isso, por isso que eu fiz questão de mostrar todos os zeros possíveis, porque apesar do tamanho do Brasil, é inegável que é muito dinheiro que o governo arrecada. Valeu, Daúde, obrigado, uma boa noite, até amanhã.